Olá, olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem com vocês? Tranquilo, pessoal? Aqui, professor Ivo Martins, delegado de Polícia Civil, aqui no estado do Amazonas. E com muito orgulho vou trabalhar com vocês durante todo esse mês, um projeto sensacional e inovador aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar. O projeto Caveira, voltado para os concursos de carreira policial. Você que está pretendendo ingressar em uma das carreiras policiais, seja na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, Rodoviária Federal e até mesmo na Polícia Legislativa do Senado, nós aqui do Sou Concurseiro e Vou Passar estamos disponibilizando para você aulas e materiais gratuitos até o fim do mês ou até quando a nossa coordenação determinar, para que você faça um processo de imersão nas carreiras policiais, para que você mergulhe efetivamente nas carreiras policiais e venha conosco ser aprovado no seu tão sonhado concurso. Eu vou trabalhar com vocês Direito Penal, parte geral, que compreende o artigo 1º ao artigo 121 do Código Penal, artigo 120, perdão, do 1º ao 120, e a parte especial do 121 até o 361. E, além disso, uns aspectos principiológicos que têm muita aplicação no direito penal, né? Irão trabalhar também no projeto Caveira, professor Fábio Silva, né, delegado de Polícia Civil aqui no estado do Amazonas, meu colega, meu amigo, vai trabalhar com vocês direito administrativo e direito constitucional, e o professor Fernando Bezerra vai trabalhar processo penal e legislação penal especial, ou seja, um conteúdo inteiramente gratuito. Basta que você nos acompanhe todos os dias, vai haver material para vocês, tá bom, pessoal? Maravilha! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o direito penal, por óbvio, mas vamos trabalhar questões principiológicas do direito penal. Nós vamos trabalhar os princípios do direito penal. Como eu falei para vocês, a gente tem, efetivamente, uma legislação penal, né? As leis, o Código Penal, dentro de um conceito formal de direito penal, é que impõe certos comportamentos humanos que o legislador taxa como crime, né? Ele coloca lá, matar alguém, um comportamento humano que é taxado como crime. Além da lei propriamente dita, posta tanto no Código Penal como na legislação penal especial, nós temos princípios gerais a serem observados. Então, por exemplo, as normas penais, né? As normas penais, elas devem efetivamente obediência tanto aos princípios gerais, e esses não estão positivados, como a lei está positivada, né? Então, veja, eu tenho aqui, dentro das normas, e aqui no caso normas penais, já que a gente está falando de direito penal, eu tenho princípios gerais e tenho efetivamente as leis. E aí, quando eu falo leis, eu falo Código Penal, né? Eu falo Código Penal e legislação penal especial, né? Deixa eu até melhorar aqui para você visualizar. E eu tenho a legislação penal especial. Beleza? Código de Trânsito, por exemplo, né? O Código de Trânsito, o Código Ambiental, a Lei de Drogas, a Lei Maria da Penha, tudo isso, né? Tudo isso são leis que não estão positivadas no Código Penal, mas não deixam de ser leis penais, efetivamente, né? Fácil até aqui, pessoal? Tranquilo? O que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar, pelo menos nessa semana aí, ó, né? Essa semana que se inicia, nós vamos trabalhar os princípios gerais do direito penal. Eles têm aplicação imediata, né, na lei. Eles têm, na verdade, a aplicação deles é no caso concreto, né? Os princípios ele tem aplicação no caso concreto, no momento em que uma lei vai estar relacionada com aquele caso em concreto que o legislador já taxou como crime. Qual é a diferença básica entre princípios e leis, pessoal?
qual seria a diferença básica, já partindo do pressuposto que você já sabe que os dois são normas, são preceitos que devem ser observados. Quais seriam as diferenças entre princípios e, na verdade, normas não, princípios e leis? Os dois são normas, né? Vamos colocar aqui, ó, numa tabelinha, princípios, né, de um lado e lei do outro lado. Então, eu estou trabalhando aqui com vocês as diferenças entre princípios e lei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Olha só, é importante a gente dizer o seguinte, a lei, ela foi criada para atender a determinado caso específico. A lei, ela existe para atender a determinado caso. Veja, as leis são criadas, por exemplo, para regular determinado fato. Aquele cidadão que subtrai para ele ou para outrem coisa alheia móvel, ele está passível de receber uma reprimenda com base na lei. Aquele que subtrai com violência ou grave ameaça também está submetido à lei por outro tipo penal. Aquele que, por exemplo, obtém uma indevida vantagem mediante fraude ou artifício ardil também está submetido à lei. Aquele que, sei lá, constrange, né, alguém mediante violência ou grave ameaça também está... O que eu quero dizer? O legislador ele se preocupou em, para cada situação definida, apontar um dispositivo legal. Então, pessoal, leis são criadas, as leis são criadas para reger determinados fatos. Para reger determinados fatos. Beleza, pessoal? Ao passo que os princípios, eles são instituídos, né? Eles são instituídos para atender, um número indefinido de situações. Um número indefinido de situações. Olha que interessante essa primeira diferença entre princípio e lei. Veja, a lei ela é criada para atender a determinado fato. Por exemplo, se cidadão resolve tomar um suco, o legislador, ele se preocupou em taxar criminalmente esta lei como crime? Não, estou diante de um fato atípico, né? Mas ele se preocupou, por exemplo, em relação àquele que mata alguém. Lógico, olha a gravidade, olha o desvalor dessa conduta. Isso é taxado como crime. O legislador que se preocupa em definir o que vai ser taxado ou não como crime. Isso de maneira determinada. Aquilo que o legislador entender que não afeta nenhum bem jurídico ou não causa intranquilidade social, ele não vai colocar na lei. O fato vai ser atípico, né? O fato vai ser atípico. Ao passo que aquele comportamento humano taxado na lei, né? Vai ser considerado um fato típico, um fato descrito na lei. Princípios não. Princípios são criados, são instituídos para atender um número indefinido de hipóteses. Ou seja, os princípios têm um caráter de maior abstração. Beleza? Os princípios eles têm um caráter maior de abstração. Eles podem atender, né, um número indefinido de situações ao passo que a lei apenas determinados fatos. Deu para entender aí, pessoal? Primeira diferença. E a segunda diferença aqui, ó, princípios para a lei, A segunda diferença é a seguinte, presta atenção, pessoal, havendo conflito de leis, todas podem ser aplicadas? Não, apenas uma delas, olha só, havendo conflito de leis,
apenas uma delas poderá ser aplicada. Apenas uma delas poderá ser aplicada. Como assim, professor? Pensa na seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, uma conduta de matar alguém. E eu tenho uma outra tipificação que fala em matar alguém no trânsito. O sujeito praticou um comportamento no trânsito, imagina, está dirigindo uma moto, atropelou e matou alguém. Veja que eu tenho duas leis. Eu tenho aqui o artigo 121 do Código Penal e aqui eu tenho o artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. O sujeito praticou uma conduta, atropelou e matou alguém. Qual a lei que eu vou aplicar? Eu vou aplicar, porque, veja, ele praticou uma conduta que tem duas tipificações legais. O matar alguém, eliminar injustamente a vida de alguém. Qual que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o Código de Trânsito ou o Código Penal? Veja, é o que eu falei, havendo conflito de leis, o que a gente chama de conflito aparente de normas, apenas uma delas poderá ser aplicada. De acordo com um critério de especialidade, ou seja, pelo fato de o CTB ser uma lei especial, ele vai acabar derrogando o Código Penal. Princípio da especialidade. Aplica-se a lei especial em detrimento da lei geral. Tá? A lei especial, o nome já está falando, o princípio da especialidade visa atender a matéria especializada, no caso, crimes no trânsito, tá? E já o Código Penal, ele tem um caráter mais geral. Deu para entender isso tudo aí, pessoal? Havendo, então, conflito de leis, apenas uma delas poderá ser aplicada. E havendo conflito de princípios, eu vou ter também aí a possibilidade de aplicar só um negativo. Havendo conflito de princípios, eu posso aplicar todos. Havendo conflito de princípios, todos poderão ser aplicados, desde que observado critério de proporcionalidade. Tá? Que a gente chama de ponderação também, né? Critério de proporcionalidade, que a gente chama de ponderação. Então veja, havendo conflito de leis, olha que interessante, havendo conflito de leis, apenas uma delas será aplicada. Havendo conflito de princípios, todos poderão ser aplicados dentro de um critério de ponderação. Me coloca na tela aí, Marcos, por favor. Deu para visualizar isso aí, pessoal? São duas diferenças importantes entre princípios e leis. Ambos são espécies do que se chama de norma, né? Norma tem um comando que deve ser observado, tanto no que se refere a princípios, assim como no que se refere à lei. Aquele que fere princípio também fere a norma, aquele que fere lei fere a norma. Tá certo, pessoal? Por isso que você não pode confundir a diferença entre norma e texto, né? Texto é uma coisa, norma é o que está por trás do texto. A norma é aquilo que veste o texto. Quando o texto legal diz matar alguém, né, crime de homicídio, matar alguém, qual é a norma que está por detrás disso? É proibido matar as pessoas e quem matar vai ser responsabilizado, compreende? Tem aí uma diferençazinha, então eu tenho que observar o comando normativo de não matar. Agora, se eu resolvo matar, se eu resolvo optar, né, por andar em desacordo com a lei, eu posso ser e devo ser responsabilizado. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo? Maravilha. O que eu vou fazer com vocês aqui? Nós vamos colocar, né, aqui todo o arcabouço principiológico e na aula que vem, né, na próxima aula, a gente vai falar a respeito de alguns princípios em espécie, alguns importantes que certamente caem na sua prova. Princípio da intervenção mínima,
princípio da legalidade, princípio da exteriorização ou materialização dos fatos, dentre os quais aqueles que eu vou falar aqui agora para vocês dentro de um arcabouço, tá bom? Vou colocar todos eles aqui nesse curso gratuito para vocês, vocês estudem aí, tá bom? Esses princípios que certamente vão cair na prova de concurso, beleza? Princípios do direito penal. Princípios do direito penal. Veja, são vários os princípios, são dezenas de princípios. Eu vou relacionar aqui de 1 a 15? Não, eu não vou fazer isso. Seguindo a melhor doutrina do professor Rogério Sanches, que faz uma divisão, né, desses princípios, eu vou lançar aqui para você essa divisão, que fica fácil até de você visualizar na hora, por exemplo, de uma eventual prova dissertativa que caia princípios do processo do direito penal, você consegue aí montar um arcabouço principiológico e detonar a cara do examinador. O examinador vai falar, porra, meu irmão, tu estudou, não sou concurseiro, vou passar? Né? Porque ele vai reconhecer a autoridade. Vamos lá, pessoal, firme e forte no propósito, hein? Veja, quando eu falo de princípios do processo penal, eu tenho princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Com a missão fundamental do direito penal. Quais são esses princípios? A gente vai ver já já. Nós temos também os princípios relacionados, com o fato praticado pelo agente. Com o fato praticado pelo agente. Nós temos também princípios relacionados com o agente que pratica o fato. E por último, nós temos princípios relacionados com a pena. Está aqui todo o arcabouço principiológico que você precisa compreender. Princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Eu tenho princípios relacionados com o fato praticado pelo agente. Eu tenho princípios relacionados com o agente que pratica o fato e eu tenho princípios relacionados com a pena. Esse arcabouço você precisa compreender, tá? Estou colocando aqui para você de maneira bem didática, porque você vai ouvir daqui para frente, você que está começando hoje a estudar direito penal, né? Você que é da área de educação física, turismo, não tem problema. Você pode ser sim um investigador de polícia, um agente, você pode ser um escrivão. Se você tem curso de direito, você pode ser delegado, basta você querer. Mas tem que compreender esse arcabouço até para que, pessoal, você possa compreender as aplicações futuras do direito penal. Quando a gente, por exemplo, aí num curso mais aprofundado, entrar na teoria geral do crime, meu irmão, você vai ter que compreender isso muito, tá? Para poder avançar. Agora eu digo, a beleza do direito penal está justamente nessa compreensão. Maravilha? Vamos abrir esse estudo agora, tá? Vamos abrir esse estudo. Como, professor? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Com a missão fundamental do direito penal. Aqui eu tenho dois princípios, tá? 1.1.
o princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos, e eu já vou dando uma pincelada com vocês a respeito do que significa cada princípio. Princípio da exclusiva proteção a bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima. E esse princípio a gente vai ver em espécie na próxima aula. Mas princípio da intervenção mínima. Veja, esses são os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Qual é a missão fundamental do direito penal? Vai depender também, né, da corrente que você adota, da corrente, por exemplo, funcionalista, do funcionalismo sistêmico, ou funcionalismo teleológico e tal, mas hoje em dia, com o direito penal moderno, a função do direito penal, ela é efetivamente resguardar bens jurídicos. Por exemplo, não pode o direito penal se preocupar pura e simplesmente com o time que o cidadão torce. O cidadão é vascaíno, né? Deve ser punido, até deveria, né? Porque, coitado, né? Realmente, né? Eu tô brincando, tá, pessoal? É brincadeira. É brincadeira de um flamenguista vencedor, né? Segue o líder, não é isso? É assim que dizem, Marcos? Segue o líder? Veja, eu não posso punir o cara só porque o cara é um bandista, só porque o cara é evangélico, só porque o cara é homossexual, só porque o cara é heterossexual. Não posso. Não posso. Por quê? Porque isso não são bens jurídicos efetivamente tutelados pelo direito penal. O direito penal tem outras preocupações, o patrimônio, a vida, a integridade corpórea, a administração pública, a fé pública, né? A liberdade individual, a dignidade sexual. Percebam, né? A função, a missão precípua do direito penal é proteger bens jurídicos. E o princípio da intervenção mínima? Aqui não, aqui é um princípio bastante interessante, que tem muita aplicação e a gente vai ver em espécie no próximo vídeo. Então, na próxima aula, né? Os princípios relacionados com a missão fundamental são dois: exclusiva proteção a bem jurídico, princípio da intervenção mínima. Beleza? Princípios agora relacionados com o fato praticado pelo agente. Princípios relacionados com o fato praticado pelo agente. E aqui eu tenho os seguintes princípios. Princípio da materialização dos fatos. Eu tenho o princípio da materialização dos fatos. Eu tenho aqui como 2.2. Como 2.2, eu tenho o princípio da legalidade, que a gente também vai ver em espécie. O princípio da legalidade, inclusive, inaugura o Código Penal. E eu tenho aqui o 2.3, que é o princípio da lesividade. Princípio da lesividade, também chamado de ofensividade. Percebam que esses três princípios aqui estão relacionados com o fato praticado pelo agente, beleza? Materialização dos fatos, legalidade e lesividade, não confundam, tá? Legalidade com lesividade. O princípio da legalidade, inclusive, inaugura o Código Penal lá no artigo 1º, não à toa inaugura o Código Penal, tamanha a sua importância. Beleza, pessoal? Nós temos aqui uma terceira série de princípios, que são os princípios relacionados com o agente que pratica o fato. Um agente que pratica o fato. Aqui, quais os princípios eu tenho? Também tenho vários princípios
Aqui, pessoal, eu tenho os seguintes princípios. Eu tenho o princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade pessoal. É aquele princípio segundo o qual o cidadão cometeu uma infração penal, eu não posso punir, por exemplo, o pai dele que o fez, eu não posso. A responsabilidade é do autor do fato, a responsabilidade é do agente que pratica o fato. Eu não posso punir a empresa que ele trabalha. No direito penal não, no civil até posso, né? Quando um preposto de uma determinada empresa pratica uma infração civil, a empresa para a qual ele presta serviço, trabalha, pode ser responsabilizada. No direito penal, não. Por quê? Porque a responsabilidade é pessoal, do agente que pratica o fato. Aqui, o segundo princípio é o princípio da responsabilidade penal subjetiva, princípio da responsabilidade penal subjetiva, que o examinador vai trocar na prova, dizer que é responsabilidade penal objetiva. Não é, subjetiva. Só posso punir o agente, subjetiva de respeito a sujeito, agente. Só posso punir o agente pelo que ele quis fazer ou assumir o risco, dolo direto ou indireto na modalidade eventual, ou quando ele viola dever de cuidado objetivo, imprudência, negligência ou imperícia, culpa. A responsabilidade penal é subjetiva, ela não é objetiva, beleza? Aí porque existe a necessidade de você individualizar determinadas condutas, definindo o modo de atuação do agente, justamente porque há necessidade de se fazer uma responsabilidade pessoal, evitando aí a denúncia genérica, no caso do primeiro princípio, no caso do segundo, definir se o agente agiu com culpa ou se ele agiu com dolo, até porque as responsabilizações são diferentes, né, pessoal? Beleza? Terceiro princípio aí, pessoal, é o princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade. Vamos lá. Princípio da culpabilidade. Só se pode punir o agente, eu estou falando aí de princípios relacionados ao agente que pratica o fato. Só se pode punir o agente quando ele é imputável, sabe o que está fazendo e poderia agir de acordo com a lei. E aí resolveu agir contrariamente à lei, poderá ser responsabilizado. Na verdade, eu acabei de falar aqui para você os requisitos, né, da culpabilidade, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Princípio da culpabilidade exige-se também do agente. Um quarto princípio é o princípio da isonomia. Olha aí, ó, princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, devendo os iguais ser tratados de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Importante esse princípio da isonomia. Eu tenho o princípio da presunção de inocência, princípio da presunção de inocência, e esse atualmente muito em voga, né, principalmente depois da decisão do Supremo que derrubou a possibilidade da prisão em segunda instância, né, pessoal? Né? Naquela ação direta de constitucionalidade em que atacava, né, cuja a intenção era reconhecer a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual a pessoa só pode ser presa por flagrante delito, né, pela autoridade competente ou por ordem da autoridade judiciária competente em duas situações. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Por que isso? Só depois do trânsito em julgado? É porque só depois do trânsito em julgado é que se reconhece a culpa da pessoa. Até lá, ela é presumidamente inocente, né? A pessoa também pode ser presa no curso da investigação por prisão preventiva ou prisão temporária. Tá bom? O princípio da presunção de inocência é bastante em voga. Olha quantos princípios, então, pessoal, a gente já trabalhou aqui, ó. Vários princípios a gente trabalhou aqui. Cadê?
Olha só, os princípios relacionados com a missão fundamental são 2, os princípios relacionados com o fato praticado pelo agente, os princípios relacionados com o agente que pratica o fato. Tá dando maior lá, né? Quando eu mostro para as pessoas, né? Marcos, algum problema técnico aí, será? O que será que acontece aí? Vamos já ajeitar aqui para não ter problema aí para vocês, pessoal. Cadê? Vamos lá, Marcão. Beleza, agora foi. Maravilha? Então, olha lá, pessoal. Princípios relacionados com a missão fundamental, exclusiva proteção a bens jurídicos e intervenção mínima. Princípios relacionados com o fato praticado pelo agente, materialização dos fatos, legalidade, lesividade. E princípios relacionados com o agente que pratica o fato. Quantos princípios eu tenho aqui? 5. Responsabilidade pessoal, responsabilidade penal subjetiva, princípio da culpabilidade, princípio da isonomia e princípio da presunção de inocência ou princípio da presunção de não culpa, né? Como o Supremo Tribunal gosta de falar. E por último, dentro desse nosso arcabouço aí, os princípios relacionados com a pena. Coloca aí no seu caderno, princípios relacionados com a pena. É o quarto, né? O quarto tópico, 4.1. Qual é o primeiro princípio relacionado com a pena? É um princípio que tem a ver, né, com o respeito à dignidade da pessoa humana, que é o princípio da proibição da pena indigna. Princípio da proibição da pena indigna. É esse princípio que veda, por exemplo, a possibilidade de pena desumana, pena degradante, até mesmo a prisão perpétua, né? Por que não pode haver? Em razão do princípio da proibição da pena indigna, já que se preza aqui pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares, né, da nossa Constituição. Inaugura também a nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, que na prática nem é tão respeitado, né, pessoal? Mas, na teoria, deve ser, tá bom? Princípio da proibição da pena indigna. O segundo, o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade, como é que é isso, professor? Entre o delito praticado e a pena a ele imposta. Por exemplo, a gente tem uma pena no artigo 319-A que pune o diretor de penitenciária que deixa de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico. Porra, será que hoje nas cadeias existe telefone celular? O pessoal que está preso lá movimenta as organizações criminosas de dentro da cadeia? É grave o diretor do presídio deixar um celular entrar? É muito grave. E a pena máxima é 1 ano, pessoal. Né? A pena máxima é 1 ano. Tem proporcionalidade entre a gravidade do delito e a pena imposta? Né? É isso que se discute. Beleza? Princípio da proporcionalidade. Um outro princípio relacionado com a pena é o princípio da vedação do bis in idem. Antes, vamos falar do princípio da pessoalidade, cuja pena só pode atingir a pessoa do acusado, não podendo passar a outras pessoas, né? Não podendo passar a outras pessoas. Nenhuma pena passará da pessoa do acusado, inclusive a disposição do artigo 5º, né, pessoal? Agora, o prejuízo dado por ele pode ir até os sucessores, isso aí não tem problema, né? O prejuízo financeiro, né, o patrimonial, isso pode ser estendido aos seus sucessores até o limite do patrimônio, efetivamente. Mas nenhuma pena passará da pessoa do acusado, tá bom? 4.4, mais um princípio aí que a gente tem, é justamente o princípio da vedação, do bis in idem. Né? O princípio da vedação do bis in idem é aquele segundo o qual ninguém pode ser processado, punido, ou como a gente está falando aqui de pena, né? Ninguém pode ser apenado 2 vezes pelo mesmo fato, tá? Ninguém pode ser apenado 2 vezes pelo mesmo fato. Agora, esse princípio, ele guarda uma
relativização, ele guarda uma exceção em relação à extraterritorialidade da lei penal, porque a regra é de que a lei penal só pode ser aplicada no Brasil, mas tem algumas situações, de acordo com o artigo 7º do Código Penal, que se o cidadão cometer um crime no estrangeiro, tá, fora do Brasil, a lei penal brasileira pode ir lá buscar aquele fato e trazer para ser julgado no Brasil. Extraterritorialidade. Quer ver? Vamos imaginar que uma pessoa que é funcionária, sei lá, do Banco do Brasil de Nova York, né? Ela trabalha lá numa sociedade de economia mista, Banco do Brasil em Nova York, e ela resolve cometer um furtozinho lá. O furto praticado por funcionário público tem outro nome. É o peculato, né? Um peculato desvio ou um peculato furto. A pergunta é, o crime aconteceu em solo estadunidense, em solo americano. Pode ser responsabilizado segundo as leis americanas? Pode e deve. Isso não se discute, o fato foi praticado em solo americano. Agora, a pergunta também é a seguinte, a lei penal brasileira pode sair de dentro aqui do território nacional e lá naquele fato que aconteceu em Nova York, trazer aquele fato para ser julgado no Brasil? Sim. Professor, então ela pode ser condenada tanto nos Estados Unidos como no Brasil pelo mesmo fato? Pode. É isso que eu estou falando para você. A regra é que ninguém pode ser investigado, processado, punido 2 vezes pelo mesmo fato, salvo nos casos de extraterritorialidade da lei penal. Beleza? Aqui então estão todos os princípios, tá? Todos os princípios dentro desse arcabouço que eu trouxe para você aqui, ó. Cadê? Dentro desse arcabouço eu abri esse estudo todo aqui, beleza? Abrir todo esse estudo e é muito importante você que está começando o seu estudo, ou você que está começando a sua revisão, ter em mente toda essa perspectiva, tá bom? E depois abrindo o estudo para cada um desses princípios aí. Exclusiva proteção e intervenção mínima, que guardam correlação com a missão fundamental. Princípio da materialização, legalidade e lesividade, que guardam correlação com o fato. Princípio da responsabilidade pessoal, responsabilidade penal subjetiva, culpabilidade, isonomia e presunção de inocência relacionados com o agente que pratica o fato e relacionados com a pena, princípio da proibição da pena indigna, da proporcionalidade entre o delito e a pena, da pessoalidade, em que nenhuma pena passará da pessoa do acusado, e da vedação do bis in idem, salvo nos casos de extraterritorialidade. Beleza, pessoal? Aproveitem bastante essa aula, aprofundem os seus estudos e venham conosco aqui no Sou Concurseiro e vou passar, tá bom? O projeto é para que você passe no concurso, tá bom? Um grande abraço aí e a gente se vê na próxima aula. Até já!